Tiro Porrada, vlog e muito mais. Hoje é dia de conhecermos o Antônio Roseira do canal Lado R. Bora contar mais? Muito obrigada, Roseira, por você bater um papo aqui com a gente hoje. Pô, eu que agradeço, né? Já era hora, né? A gente já tinha que ter feito esse bate-papo há mais tempo, né? Faz tempo. Mas antes tarde do que não, mais tarde, né? Sim, claro. E pra gente começar, quem é Antônio Roseira? Olha, essa pergunta já é profunda, hein? Caramba, olha, tem tanta coisa que eu poderia colocar para me definir. Nossa, é muita coisa. Hoje eu posso dizer que eu sou um pai apaixonado pelos meus filhos, pela minha esposa, né? Curtindo bastante a família nessa fase atual, com 2 pequenos, né? Uhum. A Manuela está agora bem pequenininha, né? E numa fase nova também, né? De profissão, novos desafios. A nossa vida vai mudando ao longo do tempo, né? Então, assim, se eu fosse pegar o que eu estava fazendo há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, já mudou completamente do que eu estou fazendo hoje em dia. Então, por isso que eu falo, essa pergunta, ela, de tempos em tempos, ela pode ser feita sem estar sendo nenhum clichê. Sim. Que a pessoa, com certeza, né? A não ser que a pessoa tenha aquela vida monótona que não muda nada, não está em busca de desafios, ela vai ter sempre a mesma resposta, né? Mas eu gosto de estar sempre buscando coisas novas, então acho que é legal poder responder coisas diferentes quando as pessoas perguntam essa mesma pergunta em momentos distintos. Porque cada momento da sua vida você é uma pessoa, né? Exatamente. Antes da gente falar do seu canal aqui no YouTube, como que o Exército entrou na sua vida? Então, eu tive o exemplo do meu irmão, né? O meu irmão, ele foi do Exército, ele entrou no Exército antes de mim, né? 5 anos de diferença até dos nossos tempos, né? Uhum. E ele acabou sendo um exemplo para mim, né? Assim, eu sempre gostei pelo lado também da matemática, né? Das exatas. Eu sempre gostei, tive assim, uma facilidade em lidar com essa área. Então a engenharia, ela acabou surgindo, né? Com 2 coisas que eu gostava, né? Desde pequeno eu sempre gostei de brincar de soldado, né? De brincar de tiro. Eu sempre gostei desse tipo de coisa quando eu era bem moleque, né? Antigamente, na minha época, a gente brincava muito de polícia e ladrão. Então isso era normal, a gente ter esse tipo de contato, né? Até os brinquedos. Hoje você não encontra mais uma arma realística vendendo para criança, mas naquela época eu tinha um revólver do Rambo, que tinha espoleta. Então eu sempre cresci com essas atividades assim, que eu sempre gostei de fazer, de brincar de exército. Uhum. Né? E depois mais na adolescência, estudando, etc. Fiz turma de Olimpíada de Matemática. Então, acho que as 2 coisas acabaram me canalizando para fazer engenharia. E aí fui fazer engenharia no IME, que é uma escola de engenharia, né, onde você também é militar. Né? Então, foi ali que eu acabei começando a minha carreira no Exército por ali. Agora vamos falar do seu canal. O que te levou a abrir o canal no YouTube? Então, o canal ele surgiu assim por acaso, né? Porque quando a gente sempre viajava, né, eu e a Lígia, a gente não tinha as crianças ainda, a gente sempre gostava de registrar aquilo, porque a gente foi para lugares assim bem diferentes e a gente queria muito que a nossa família tivesse aquela experiência que a gente estava passando ali, né? Então eu lembro, por exemplo, na primeira viagem que a gente foi para o Egito, caramba, quantas pessoas você conhece que foram para o Egito, né? Era muito pouco, assim, então... E é um local assim, recheado de história, né? Onde você pisa tem uma antiguidade. Sim. Então a gente ficou muito empolgado com o lugar, com as coisas que a gente conheceu e a gente quis registrar isso. E eu lembro que a gente praticamente vlogou a viagem toda. Só que a gente depois não transformou isso num vídeo. A gente guardava para depois mostrar para a família, etc e tal, que até porque era uma coisa mais legal, mais fácil de ser mostrado que foto. Sim. Você já viu foto de viagem dos outros? Que coisa chata. É coisa chata, né? A pessoa tira 1000 fotos, aí você vai vendo ali, vai passando. O vídeo é uma coisa que você tem uma dinâmica que você consegue lidar melhor. Essa viagem foi que ano? Foi 2007. 2007.
2007. Então, agora está bem difícil você ir fazer uma viagem para o Egito hoje, né? Até é bem complicado, né? Até por motivo de segurança, mas naquela época, claro, com devidas proporções, né? E você tomando as medidas normais, você tinha muito mais gente visitando o Egito naquela época, né? Sim. E aí surgiu pra gente essa viagem, pô, vem conhecer o Egito. E eu falei, pô, vambora. E a gente foi para lá, né? Bora viajar para o Egito. E aí a viagem foi legal pra caramba, né? Depois a gente começou a fazer outras viagens e as viagens a gente passava a gravar. E aí um belo dia a gente conversando em casa, não sei o quê, e a gente tinha colocado um outro vídeo no YouTube que por acaso deu muita visualização. Porque naquela época o algoritmo, eu acho que ele funcionava de uma outra forma, né? Sim. Então se você tivesse ali algum vídeo que por algum motivo ele saísse da bolha, ele atingisse um outro público, as pessoas começavam a consumir e o algoritmo começa a entregar para todo mundo e aquele vídeo estourou. E aí a gente um belo dia falou assim, poxa, por que a gente não começa a tentar botar isso, né, para o YouTube, né? Aí a gente já sabia que existia ali por trás uma monetização, que você ia acabar recebendo alguma coisa do próprio YouTube. E aí a gente começou a pensar, bom, o que a gente vai fazer, né? Bom, vamos falar da nossa vida, vamos botar o que a gente consegue fazer no nosso dia a dia e levar isso para o YouTube. Então, por isso que aí, como naquela época a gente já estava muito a gente sempre teve contato com o tiro, né? Desde o tiro olímpico, né? De arma de chumbinho, etc e tal. E eu já era professor de Krav Maga, eu já dava aula de Krav Maga. Aí eu falei, quer saber? Vamos fazer o que a gente consegue fazer do nosso dia a dia. Porque não adianta você criar um personagem para inventar uma história que você não tem. Você tem que fazer aquilo que é real, né? Até porque as pessoas que te conhecem, elas vão falar, pô, aquilo ali é mentira. E aí eu comecei a fazer vídeo do Krav Maga, a gente ia fazer coisa de tiro, começou a levar coisa do tiro. E assim foi criando, foi aparecendo no canal. E as viagens. Sim. Então por isso que ficou, pô, a gente fala de tiro, a gente fala de Krav Maga, que, né, teoricamente virou porrada, e a gente fala de vlog. Aí virou, né, no início, bordão no canal lá, que era tiro, porrada e vlog. E aí o negócio começou a dar muito certo, os vídeos começaram a ter bastante visualização, mas a gente foi, antes de chegar nessa fórmula, a gente foi tentando ver o que dava resultado. Pô, eu cheguei a fazer vídeo de comida, né, ali tentando tirar uma onda de Rodrigo Hilbert fazendo comida em casa. Né, e a gente vai tentando ver o que dá para fazer, mas de fato naquela época o cenário estava bastante promissor para o lado do tiro, né? Tanto é que em um determinado momento o nosso canal praticamente era só coisa de tiro, né? E aí o canal acabou tomando corpo, né? Sim. E aí a gente falava, bom, como é que a gente vai chamar as pessoas para o nosso lado, né? Aí vamos botar lado R, né? E o R de Roseira acabou virando aí o lado R. E você abriu esse canal mesmo, em que ano? Então, o canal a gente fundou em março de 2016. 2016. Março de 2016. Então você vê aí que de 2007, da primeira viagem, até lá a gente já tinha muito material, né? Muita ideia de material, né? Aí vocês foram colocando esses vídeos que vocês tinham gravado ou não? Não, a gente foi fazendo coisa nova. Só que a gente na cabeça, é como se a gente já tivesse treinado para o canal. E aí em 2016 a gente, não, vamos fazer agora valendo. Legal. Então foi isso. Foi como se a gente tivesse feito um estágio primeiro e aí depois a gente foi para o canal para as vias de fato, né? E aí naquela época todo mundo tinha canal, a gente começou a conhecer um monte de gente, vários amigos, fazer collab. Então foi bem fácil também o canal crescer, né? Porque aí você vai gravando com outras pessoas e aí você acaba trazendo inscritos de outros canais. E aí foi bem legal, assim, é uma coisa que a gente adorava fazer, assim. A gente eu ia dormir pensando o que eu ia gravar no dia seguinte. A gente dedicou uma parte boa da nossa vida ali pro canal mesmo. Então, o que você aborda no seu canal? Então, na época lá que a gente estava colocando muito vídeo, a gente estava muito inserido no momento do cenário das armas de fogo. Então, eu e a Liz, a gente fez curso de instrutor de tiro também. A gente participava muito de eventos relacionados ao tiro. Eu competi, né, ainda sou competidor do tiro prático, né, tiro esportivo, tanto tiro de precisão quanto tiro de pista, né, como é mais conhecido. Ela também.
Então a gente começou a levar muito esses assuntos porque a gente começou a receber muito convite. Né? Bem ou mal, nesses nichos, assim, o nosso canal ele começou a se destacar. É bem segmentado. E até por eu também ter o lado da profissão, né? E embora eu nunca tenha divulgado nada do Exército no canal, tem gente que é seguidor do canal desde o início e nunca soube, né? Talvez vá saber agora, porque eu nunca misturei uma coisa com a outra. Sim. Mas as pessoas sempre sentiram uma grande autoridade na gente pela forma que a gente apresentava o assunto e pela forma que a gente mostrava. Então, se eu vou falar de uma competição de tiro, eu não posso só falar e, é legal. Não, a gente ia lá e mostrava como é que era a competição, não importando o resultado. Então, as pessoas queriam ver isso, queriam ver a realidade. E se eu fosse mal na competição, eu mostrava do mesmo jeito. Então, acho que as pessoas começaram a gostar mais ainda, falando, não, ali tem realidade. Sim. E, por causa disso, a gente começou a ser convidado para tudo quanto era evento do tiro. Então, assim, teve uma época que... no mês, assim, nossos 4 fins de semana eram viajando por causa do canal. Nossa. Aí, obviamente, depois a gente conseguiu ter patrocínio, né? Aí o patrocinador, ele entra de uma forma bem especial, né? Porque ele viabiliza a sua viagem, né? Não tem como a gente ficar bancando, né? Principalmente quando a gente está fazendo vídeos que vão dar um retorno muito grande para empresas que têm muita grana. E aí você fica trabalhando de filantropia para a empresa ganhar muito dinheiro, né? Aí não tem graça, né? Mas, infelizmente, tem muita empresa que acha que você tem que falar que o blogueiro, né? O vlogueiro, o youtuber tem que trabalhar de graça, né? Mas a coisa não é muito assim que funciona na prática. Precisa de dinheiro também para fazer, né? Senão você não vai sair de casa, né? Não tem como. Quais esportes você pratica? Olha, atualmente eu estou fazendo musculação, academia, estou correndo, né? Até eu vi o vídeo que vocês fizeram com a Marcinha, né? Marcinha é sensacional, né? Sim. Motivadora, né? Inspiradora. Até assim, não estou tão assíduo quanto eu gostaria, né? De estar lá com o grupo, né? Mas ela sempre foi uma pessoa que incentivou pra caramba. A gente fez várias corridas juntos, inclusive. Então a corrida é uma coisa que eu quero fazer até ficar velho, porque eu acho uma atividade essencial assim para você manter tanto a tua forma física quanto a tua cabeça ali na hora que você está correndo. Você vai pensando, vai botando tua cabeça para funcionar. É um momento que você está sozinho ali, eu acho que é interessante isso. Eu botei como meta para 2025 ou terminar uma coisa que eu comecei e não terminei, ou começar uma nova luta, eu ainda não sei, eu quero ver se eu arrumo tempo para fazer uma luta nova, né? E eu sou professor de Krav Maga, né? E agora eu não estou treinando aqui nesse momento, mas eu quero fazer uma coisa nova, treinar uma luta nova, coloquei isso como meta também. E vamos ver o que as 24 horas do dia permitirem, a gente tenta fazer mais algum esporte aí, mas o esporte que eu mais pratico é levantar neném. Trocar fralda, 100 metros rasos trocando fralda. Mas antes de você ser pai, que esportes você praticava? Eu cheguei a jogar vôlei, mas nunca tive nunca foi muito sério, né? Gostava de jogar vôlei lá onde eu morava, tinha um pessoal que sempre jogava. Futebol, nunca fui muito assim fã, aficionado de futebol. Né, como eu vejo hoje em dia, assim, tem muita gente, caramba, joga futebol todo religiosamente, né? Eu fazia o Krav Maga, que não é um esporte, né? O Krav Maga não é uma competição. E o tiro, né? O tiro, esse eu quero continuar atirando até ficar velho, até enquanto eu ainda tiver força para segurar a arma, eu quero atirar. Porque é altamente desafiador, é um esporte diferenciado, né? Não é um esporte assim como... Se as pessoas forem falar um esporte, a pessoa nunca vai imaginar o tiro, né? Sim. Mas tem muita gente que desconhece, por exemplo, que a primeira medalha de ouro do Brasil em uma Olimpíada foi no tiro. Nossa. Né? E ninguém sabe disso. Então, é muito pouco divulgado, né? Sim. Foi um pouco divulgado em 2016, quando tivemos a Olimpíada no Rio. E aí, por causa, na época, o Felipe Vu, que era um dos grandes atletas que nós temos, né? Na época ele estava disputando no Rio, né? Era a Olimpíada no Brasil. E aí sim, falou-se um pouco do tiro, mas o tiro nunca foi muito divulgado assim no Brasil como deveria ser divulgado, por exemplo, quando a gente vê em outros países, né? Sim.
dá pra ver que você gosta de ação, aventura. Qual foi a maior aventura que você viveu com o canal? Olha, nossa, essa é difícil, hein? Caramba, eu acho que as viagens que a gente fez, acho que foram assim, a gente tem muito na memória as viagens que a gente fez, porque simplesmente é diferente de você fazer uma viagem, que você vai lá conhecer um lugar, você vai curtir, vai consumir, vai num parque. As nossas viagens a gente fazia, mas o objetivo da viagem também era trazer conteúdo para o canal. Sim. Então era uma aventura, porque a gente tinha que acordar cedo, preparar o material, que dá trabalho, né? Preparar a câmera, bateria que tem que estar carregada, você tem que pensar num backup da bateria, porque se você vai gravar num lugar que não tem onde você carregar, aí é powerbank. Enfim, roteiro, muita gente acha que um vídeo do YouTube é sem roteiro. Não é, a gente faz roteiro, pensa no que vai, né, o que vai fazer, o que vai falar. Então, assim, isso tornou as nossas viagens diferentes por causa disso, por causa do canal. Então, era uma grande aventura. Quando a gente escolhia um lugar, a gente já ficava pensando, caramba, esse vídeo vai dar assim, vai dar... Mas, assim, se eu tivesse que escolher uma, eu acho que a gente foi para a África do Sul. Eu acho que foi bem legal. Tem no canal lá, os vídeos que a gente fez lá para a África do Sul. A gente fez um safari, muito louco, assim, com o leão solto do lado da gente. Eu ficava pensando assim, se esse leão resolver almoçar agora, vai ser ação mesmo. Né? Então, eu acho que assim, das viagens que a gente fez pro canal, eu acho que essa da África, pra gente ter feito esse safari, eu acho que foi assim, uma das que eu gostei mais, assim. Que ficou na memória. Essa aí é que a gente tem vontade de fazer de novo agora com as crianças, né? Uma experiência diferente. Porque quando a gente fez, tinha um casal da Itália que tinha um menininho pequenininho da idade que o Tony tá agora, né? E o menino ele já entendia os bichos, né? Então eu lembro até que teve uma hora que a gente foi ver um caminhão do safari, foi passar por um lugar e tinha uma girafa que estava acabando de ser ali, fazia parte do almoço de uns leões, né? E o menino ficou chocado assim. Aí quase que eu falei pro pai, faz parte, né? A natureza é essa. Quanto antes ele entender que o mundo é assim, vai ser melhor, né? Sim. Então eu acho que essa da África foi legal. O link tá aí na descrição para vocês conferirem depois que acabar aqui. Você contou pra gente a sua maior aventura. E você passou algum perrengue nessas suas aventuras? Perrengue... Deixa eu ver se eu lembro algum perrengue. Que viagem sem perrengue não é viagem. Caramba. Olha, possivelmente a Liz deve lembrar bem mais de perrengues do que eu, porque, sei lá, de um tempo pra cá eu não sei como é que eu consegui programar o meu software para isso, mas assim, coisa que me chateia eu vou apagando, vou deletando, sabe? Então assim, possivelmente a gente passou por algum perrengue, mas deve ter sido alguma coisa pequena, assim, que a gente não chegou a fazer. Mas olha, toda viagem tem perrengue, né? Eu lembro que a gente foi para uma viagem que a gente foi à Alemanha e a gente foi para um lugar que era para a gente buscar um carro. A gente fez a reserva do carro e a gente pegou um trem e foi andou bem pro norte, assim. A gente ia fazer eu queria fazer uma coisa que era um sonho meu, que era dirigir numa autobahn, que são aquelas autoestradas da Alemanha que se você andar 200, você vai tomar uma buzinada que está devagar, né? Nossa! Então lá é assim, tem pista para você ter velocidade mínima. Para você estar naquela pista, você tem que estar no mínimo em tantas milhas por hora, 500 km por hora. E aí, a gente estava em Berlim e a gente ia dirigir até Munique, que eram 600 quilômetros. Então eu fiz uma conta assim, se eu fizer 100 km por hora, em 6 horas a gente está lá. E aí a gente queria pegar o carro meio-dia para tentar chegar em Munique por de umas 6 horas. Porque eu falei, não vou pegar uma estrada à noite, né? E aí a gente foi buscar esse carro nessa locadora, só que chegou lá na hora, deu uma confusão com a nossa reserva, o cara queria me oferecer um carro japonês. Aí eu comecei a discutir com o cara, né? E difícil você discutir quando não está na tua língua nativa, né? Sim.
Eu falei, cara, eu tô na Alemanha, eu quero um carro alemão, cara, eu não quero um carro japonês. E o cara, não, toma isso aqui, aí veio me oferecer um Peugeot. Aí quando ele me ofereceu um Peugeot, eu fiquei puto. Falei, não, pô, aí não, aí já tá demais. Aí a Liz fala alguma coisinha do alemão lá, e a gente desfez a reserva. E aí fomos pro hotel. E só que a gente ficou bem perdido, era uma região lá que, assim, que até para falar inglês era difícil. E não sei porquê, cargas d'água a gente acabou caindo nessa locadora. Eu acho que é porque o carro que eu tinha escolhido na época só tinha nessa locadora lá, na Europcar. Enfim, esse perrengue é um dos que eu lembro. Uhum. Porque a gente ficou bem estressado com isso, porque se a gente não conseguisse pegar o carro, Sim. a gente, cada hora que passava, eu já ficava imaginando dirigindo mais tarde. E eu não queria pegar uma estrada que eu nunca tinha andado à noite, né? Ainda Sim. mais sabendo que é uma estrada que o pessoal bota 300 por hora, né? Mas aí deu tudo certo, a gente voltou pro hotel, aí o nosso concierge lá ficou consternado com o que aconteceu, ligou para um outro lugar que tinha um brasileiro, e aí falou, olha, eu tô com um casal de brasileiros aqui, tal, e a gente foi lá, foi muito bem atendido por esse brasileiro, aí conseguimos pegar um carro alemão, e aí a gente finalmente desceu, né, até Munique, né, pela Autobahn lá, foi bem legal. Então, você pode dizer que tem algum perrengue que eu lembro, esse aí foi um deles. A gente passou por uns similares em Orlando. Aí, tá vendo? Mas em Orlando você não precisa nem falar inglês, né, hoje, né? Se você falar em portunhol lá, alguém já vai te entender, né? Mas o cara passou bem a perna na gente, legal. Nossa, mãe do céu. Mas no final tudo dá certo. Né? No final tudo dá certo. Faz parte da viagem. Faz parte, nunca é uma viagem se não tem um perrenguinho. E como o lado R mudou a sua vida? Olha, mudou nesse sentido da gente poder ajudar outras pessoas que começaram a seguir lá o canal e sempre vieram em busca de informações, né? Como eu falei em algum momento aqui, informações verdadeiras, porque nós éramos usuários de vários materiais que a gente apresentava lá, seja fosse de material relacionado ao tiro, muita coisa de cutelaria, de lâminas, né? Um dos vídeos que até top tem lá do canal é sobre a minha coleção de facas, que foi até uma ideia da Liz, né? Ela que sempre quis saber quantas facas eu tinha. E ela achava que eu tinha faca escondido e tal. Ela, vamos fazer um vídeo dessa coleção de facas. Eu falei, nossa, vou ter que mostrar todas as facas que eu tenho. E aí foi um dos vídeos assim que a gente fez e foi, até hoje é um dos vídeos mais vistos lá, né? Botei faca pra caramba na mesa. E a faca, né, pra quem gosta de cutelaria, sabe, cada faca tem uma história, né? Então eu lembro que eu fui falando nesse vídeo, é bem legal também esse vídeo para quem gosta aí, quem é entusiasta da cutelaria. Cada faca eu fui falando uma história, então aí também começaram a aparecer, né, eventos, a gente até hoje vai no Salão Paulista de Cutelaria, né? Isso a gente morava no Rio ainda. Uma feira incrível que tem em São Paulo, da amiga nossa, da Silvana. Então isso acabou, né? Estou dando só um exemplo de como isso muda a nossa vida. A gente conheceu muita gente de outros segmentos que a gente nunca teria, talvez, feito amizade se não fosse o canal. Sim. Né? Então, como o nosso canal nunca foi um canal de um nicho fechado, a gente falava do que viesse na telha, a gente acabou conhecendo várias tribos, né? Então, tem o pessoal do tiro, o pessoal da cutelaria, o pessoal da luta, né? Então, depois fizemos curso de primeiros socorros, atendimento de APH tático, tudo que a gente ia fazendo, essas amizades iam agregando muito pra gente. Então, assim, o canal foi fundamental para mostrar pra gente que é possível você fazer amizades diferentes, né? E, pô, eu sou muito grato pelo canal ter apresentado as pessoas que a gente conhece hoje. Então, foi muito bacana isso, a gente vai levar para sempre. E uma curiosidade, quantas facas você tem? Olha, eu vou chutar aí que deve estar entre umas 50 a 100 facas. Eu não tenho nem o número certo, assim, mas não é muita coisa, assim. Tem muita gente que tem, eu conheço gente que tem mais. Mas deve estar entre 50 e 100 lâminas aí, se a gente for levar em consideração aí os canivetes também, né? Machado, facões, acaba tudo sendo lâmina, né? Então, é bastante. É bastante coisa, bastante coisa. Algumas eu dei de presente, né? É bom que você quer presentear alguém que você conhece, assim, você vai lá dar uma faca, já tem um presente em casa, né? Mas o difícil é que quando você é muito apegado a todas elas, na hora de escolher também fica tipo, pô, qual delas que eu
que eu vou dar, né? Acho que Vou me desfazer, né? Essa aqui é difícil. Vi que você trouxe algo para mostrar pra gente. O que você trouxe aí Vamos pra lá. gente mostrar? Então, primeira coisa que eu ia mostrar aqui eu trouxe uma revista para você, que foi uma revista que eu fiz um artigo no ano passado falando sobre comportamento defensivo. Né, eu também me dediquei bastante tempo, né, me dedico a contribuir dessa forma desde que eu comecei a dar aula do Krav Maga. E no Krav Maga a gente sempre passa aquela ideia de defesa pessoal, né, de uma forma simples, pura, que tem que resolver. Né? Então essa é a concepção do Krav Maga, resolver de forma simples, rápida, objetiva, qualquer tipo de situação de agressão. Então a gente acaba trabalhando, né, ao longo do ano com grupos especiais, por exemplo, agora mesmo acabou de passar, né, o Dia Internacional da Mulher, então a gente dava aulas específicas para mulheres. Né? Depois, quando eu vim morar aqui, eu continuei fazendo isso por meio de palestras, de cursos. E aí tive de tanto ter procura por esse tipo de conteúdo, né, voltado para a segurança, para a defesa pessoal, porque a gente, assim, a minha mentalidade, a da Liz e das pessoas que seguem a gente no canal, elas sempre pensaram primeiro no lado da sobrevivência, né? Ou seja, para eu sobreviver, um dos pilares é eu saber me defender. Sim. Isso vem da natureza, né? Se eu não tenho capacidade de me defender, de combater, como é que eu vou sobreviver? Então, por a gente estar simplesmente inserido no mundo violento. Né? A violência, ela não tem fronteira. Hoje você não tem como dizer que esse lugar aqui ele não tem violência. Ele pode não ter estatisticamente casos de crimes, casos de violência, mas nada impede que a violência chegue até nós aqui. Sim. Ela não tem uma fronteira. Então, isso significa o seguinte, que você tem que estar preparado para se defender, ou pelo menos saber se defender, independente do lugar que você está, independente da circunstância que você está. E aí surgiu o comportamento defensivo. Né? Eu acabei fazendo esse curso, que era um curso presencial, e depois virou um curso online. E aqui na revista, no ano passado, o pessoal da revista Ops, eles me convidaram para fazer um artigo para falar sobre esse tema. Aqui na página, pro finalzinho aqui. Ó. Que legal. E você que escreveu? Aham. Muito Aí obrigada. é o patrocinador e depois tem mais uma continuação. E essa revista tem online? Tem online também. E tá gratuita, né? Então você entrando online lá, você consegue baixar essa revista e ler o artigo lá. Vou colocar o link aí também na descrição para vocês conferirem a reportagem dele. A outra coisa que eu trouxe para você é o nosso pet do lado R. Obrigada! E a plaquinha de 100 mil inscritos. Olha, Aí, que legal. Quem sabe o Bora ainda chega aí, hein? Tá vendo? Que Trouxe lindo. para passar boas energias para Amém. você, né? Que você esteja recebendo a sua aí em algum momento. Foi assim, pra gente foram acho que 3 anos e meio, né? Para chegar nos 100 mil. E foi bem legal, assim, foi um momento que materializou, né? Falou, caramba, olha, 100 mil inscritos, né? É gente pra caramba vendo o que a gente tá falando aqui e interagindo com a gente. E é um volume muito grande, né? Na época a gente imaginou que a gente fosse, vai parar por ali, né? E hoje a gente já está com 330 mil inscritos, 320 mil inscritos. Então, assim, é muita gente, né, que a gente consegue alcançar. Então, é bem bacana, assim, eu trouxe para você ver e você continuar se inspirando, né, em chegar à tua placa também. Você vai ver que vai ser um momento bem legal para você no canal. E, assim, Quem sabe? E assim, como a gente não ficou neuroticamente perseguindo isso, simplesmente um dia apareceu uma mensagem do YouTube lá, olha, você... Claro que quando tá chegando perto dos 100 mil, a gente já vai, né, contando. Mas aí aparece um botãozinho lá que você clica e pede sua placa, né? Então, assim, é bem legal esse momento, eu tenho certeza que você vai curtir muito. E aí, você e o Lado R tem planos para o futuro? Olha, no momento a gente tá assim, o canal ainda tá funcionando, a gente só deu uma reduzida no material que a gente está colocando lá. Eu tenho feito muito a parte de shorts.
né? Porque como assim, você sabe disso, né? Um vídeo para o YouTube ele leva muito tempo, né? Sim. Tirando aquele tipo de vídeo que a pessoa liga lá e sai falando, não faz edição, não faz roteiro, mas para os nossos nichos, que as pessoas estão acostumadas com uma certa sequência, uma ordenação dos assuntos que vão ser apresentados, você tem que ter um capricho. Não dá para você simplesmente chegar lá, fazer um vídeo e botar lá, né? Então isso consome muito tempo, que agora a gente não está tendo como fazer o que a gente fazia no passado, né? Por causa das crianças principalmente. Então a gente optou pelo seguinte, ó, eu não vou botar um vídeo de qualquer jeito só para eu dizer que tem um vídeo no ar. Isso vai acabar acaba dando um efeito negativo, né? As pessoas que estão acostumadas com aquele padrão de qualidade, elas vão cancelar a inscrição, elas não vão mais acompanhar o teu trabalho. Então, a mídia, o YouTube, ele acabou se modificando, né? Se você for ver o que aconteceu de 2020 para cá, outros concorrentes chegando e trazendo formatos mais dinâmicos, mais rápidos, né? Que tem que ser consumidos mais rápido, né? Hoje o cérebro da gente está programado para consumir a dopamina em doses rápidas, né? Sim. Tirando se a pessoa vai fazer, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa de uma viagem. Não tem jeito, ela vai ter que assistir o seu vídeo, ele tenha meia hora, ela vai ter que assistir inteiro. Talvez ela bote ali num X25, mas ela vai ter que assistir inteiro. Então, assim, tirando esses casos que as pessoas querem aprender um determinado assunto, que era o nosso caso de fazer um vídeo autoral, um vídeo técnico explicando um funcionamento de um equipamento e etc e tal, você tem hoje a maioria das pessoas querendo consumir coisas mais rápidas. Sim. Então a gente passou a colocar o que eu replico no Instagram, que é o Reels, que são vídeos mais curtos, formato vertical, eu passei a colocar também no short do YouTube, que agora foi para 3 minutos, né? Então até nisso eles estão atrasados, né? Você vê as outras plataformas lá, né? Elas já tinham se antecipado com esse formato mais rápido. E o YouTube ainda estava um pouco. Agora parece que eles entenderam que a concorrência é muito apertada, né? Então a gente está colocando vídeos mais curtos. Mas assim, o canal ele vai continuar existindo. A gente nunca pensou em encerrar o canal. E em algum momento eu acredito que a gente vai conseguir trazer assuntos novos com a qualidade que a gente sempre gostou de fazer. Então, digamos que é como se a gente, como eu falei, né, a gente fez um estágio antes de começar o canal. Talvez agora a gente esteja ali num estado latente. Período de férias ali. Um período sabático ali para a gente ver o que a gente vai fazer. Porque, sinceramente, o nicho que a gente estava muito impregnado, a gente não tem como fazer hoje na conjuntura que está atualmente o país. Fica muito difícil, é praticamente inviável. Então a gente optou por isso. A gente não vai fazer um vídeo de qualquer jeito para dizer que a gente ainda está aqui por aqui. Isso a gente não quer. Mas quem sabe procurar outros nichos ou até colocar seus filhos também, né? Seria uma coisa... Pois é, pode ser que sim, né? Mas como nossos assuntos sempre foram assuntos adultos, possivelmente, a gente já pensou nisso que você falou até, de fazer um canal paralelo, onde a gente pudesse trazer assuntos mais família, e aí você pode ter um filtro de idade diferenciado, né? Sim. Porque eles são as diretrizes da plataforma são muito severas, né? Se você vacilar naquilo, você é penalizado. Você pode até perder o seu canal. Exatamente. Então a gente sempre andou na linha certinho, né? E a gente sempre falou de assuntos que davam margem a ter essas penalizações, né? Sim. Para quem não te segue, quais são as suas redes sociais? Olha, tem a do Lado R, que é o Instagram lá do canal. A gente interage bastante por lá, tem muita gente que manda pergunta. Quando a gente faz o nosso bazar, normalmente é lá pelo Instagram do Lado R. Nosso bazar sempre faz muito sucesso, porque o pessoal sabe que a gente tem assim, um gosto com materiais de qualidade. Então, às vezes a gente vai vender alguma coisa que a gente não quer mais, ou que é um produto de parceria, de marketing, e a gente às vezes só faz um vídeo para mostrar e a gente vende aquilo praticamente zero, né? Então o pessoal interage bastante pelo Instagram, lá pelo Lado R. Tem o meu, Antônio Roseira, direto, o da Liz, que é Liz Tristão. Então a gente tem usado bastante lá as mídias, né? Hoje não tem mais como a gente ficar sem interagir, né? YouTube também é Lado R. YouTube também, Lado R. E pra gente terminar, deixa um recado para aqueles que estão nessa luta aí no YouTube. Olha, o recado que eu deixo é não desanimar, não
não adianta xingar o algoritmo ele vai estar sempre mudando. Uma coisa que eu percebi, e a gente tem um grupo lá dos youtubers, que a gente se fala muito, e uma coisa que eu percebi, né, tem muita gente que acha que, não, eu vou continuar fazendo o meu vídeo do meu jeito, né, e vou esperar que algum dia o YouTube entregue o meu vídeo para alguém. E assim, por isso que eu digo, né, hoje a minha cabeça, vendo o YouTube, ela é bem diferente do que a gente via no início do canal, por exemplo. Hoje o que eu vejo você quer se dar bem no YouTube, então você tem que fazer aquilo que o público quer ver. Não adianta você fazer um vídeo que ninguém vai querer ver. E o algoritmo não vai conseguir fazer esse vídeo chegar nas pessoas. Pelo simples motivo, se as pessoas não querem ver aquele assunto, elas não vão ver. Não adianta, não adianta o algoritmo entregar forçadamente, que a pessoa vai olhar aquilo e falar, não, isso aqui não me interessa, ela não vai ver aquele vídeo. Então a primeira coisa é quem está tentando colocar canal, criar um canal novo, levar assuntos para o YouTube, tente fazer de modo que o seu assunto seja algo que as pessoas queiram ver. Porque se não for esse tipo de assunto, se ninguém quiser ver, não tiver público, não adianta, você vai trabalhar à toa, ninguém vai assistir o seu canal, você vai achar que o YouTube está sendo injusto com você, e na verdade não é você que não está oferecendo aquilo que as pessoas querem consumir. Então, se você for ver, por exemplo, de 2020 para cá, por causa do que a gente teve, a situação que a gente teve das pessoas confinadas, o que mais ganhou espaço no YouTube foi podcast. Sim. Então, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, isso sim as pessoas querem ver. Uhum. Tem muita gente querendo assistir podcast, porque eu não preciso ser daquele nicho, né? Eu posso assistir, eu mesmo assisto podcast às vezes de vários assuntos diferentes. Claro que tem que ter algum interesse. Mas você vê que o podcast e os cortes, praticamente eles tomaram conta do YouTube. Uhum. Então, nesse momento, a gente está nessa onda. Daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, pode ser que outros assuntos, outras formas de distribuição dos assuntos passem a surgir. Né? Ou seja, o recado não fique engessado no teu formato, e culpando o YouTube de não entregar seu vídeo. Você que talvez não está fazendo o seu vídeo da forma que as pessoas queiram ver, né? Ou fazendo assuntos que as pessoas queiram consumir. Se você não fizer algo que a pessoa quer consumir, não tem plataforma que faça milagre entregando. Nem pagando, patrocinado, vai dar resultado. Muito obrigada, Roseira, pela sua mensagem, pela sua história, por contar um pouco do seu canal, da sua vivência aqui pro Bora. Eu que agradeço, né? Eu fico satisfeito da gente finalmente, né, ter gravado aí, conversado. E desejo boa sorte, tá? Você Obrigada. tem tudo na mão aí para você entregar teu canal, ele permite isso, né? Como eu falei, você viajar, eu acho que não vai ter nenhum problema, acho que as pessoas vão continuar viajando. Cada vez tem mais pessoas querendo viajar, então você tá com um assunto que as pessoas querem consumir. E agora com os podcasts, então, já dei a dica. Só sucesso, agora é só continuar. Quem sabe a gente não faz um com você e a Alice também. Com certeza, vamos fazer sim. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui com o Roseira do Lado R. Se você gostou, já deixa o seu like para me ajudar, compartilha com o mundo, se inscreve no canal e comenta o que você mais gostou da entrevista. Eu sou a Maju Veneziane e bora fazer as malas e botar o pé na estrada?